Desde o instante em que um ser humano se reconheceu em sua própria sombra, começou uma das jornadas mais profundas da história. Entender quem somos. Chamamos de eu, essa presença silenciosa, que observa, sente e decide. O eu que nos percebe por dentro, que se reconhece e se acompanha. E também aquele que os outros podem perceber, ainda que de forma limitada. Mas afinal, o que é esse eu? É a nossa essência interior, ou apenas aquilo que projetamos para o mundo? A história do eu é também a história da humanidade, tentando se reconhecer no tempo. Nos bastidores do eu, entre sombras e reflexos. Nas antigas tradições da Índia e da China, o eu não era algo isolado, mas parte de uma totalidade viva. No pensamento védico, conhecer a si mesmo significava reconhecer o divino dentro de si, dissolvendo a fronteira entre o indivíduo e o cosmos. O ser humano era visto como um reflexo do universo. Cada respiração, um eco do sopro do mundo. Meditar, contemplar e silenciar não eram fugas, mas formas de reencontro com aquilo que é eterno em todas as coisas. Compreender-se era participar da própria origem, sentir que o que pulsa em nós é o mesmo que move as estrelas. Na China, o sábio não buscava impor sua vontade ao mundo, mas mover-se com ele, como a água que contorna as pedras do rio. A harmonia interior nascia quando eu deixava de resistir e passava a fluir com o caminho natural das coisas. Viver em equilíbrio era compreender que toda força nasce do movimento suave, e que o poder está na adaptação, não na imposição. A serenidade era vista como a mais alta forma de sabedoria, não por ausência de ação, mas por agir no momento certo, em sintonia com o ritmo invisível da vida. Essas culturas ensinaram que compreender o eu não é afirmar a separação, mas descobrir a unidade entre corpo e mente, homem e natureza, vida e tempo. Enquanto o Oriente buscava dissolver o eu no todo, o Ocidente começou a afirmar o indivíduo. Nas praças e templos da Grécia, o autoconhecimento se tornava virtude. Compreender-se era o primeiro passo para compreender o mundo. O eu passou a ser visto como algo que podia ser cultivado pela razão e pela ética, um espaço de diálogo entre o que sentimos e o que pensamos. Mais tarde, em Roma, essa ideia ganharia um tom de disciplina interior. O eu como fortaleza diante do destino, capaz de manter a serenidade mesmo quando o mundo desaba. A sabedoria consistia em distinguir o que se pode controlar do que escapa às nossas mãos, e encontrar paz naquilo que permanece firme dentro de si, mesmo quando tudo ao redor muda. O indivíduo aprendia a se observar, a governar as próprias emoções, não como fuga, mas como ato de liberdade. Nas civilizações das Américas antigas, o eu não existia separado da terra, dos ancestrais e da comunidade. Entre os povos maias, incas e guaranis, a identidade era cíclica e espiritual. Cada ser fazia parte de uma continuidade entre os vivos, os mortos e o mundo natural. O eu era apenas um ponto dentro de uma teia maior. E a vida tinha sentido quando mantinha o equilíbrio dessa teia. As cerimônias, os rituais e os mitos não buscavam o autoconhecimento introspectivo, mas a reconexão com o todo. Ser alguém significava cumprir um papel na harmonia da existência. E romper esse laço com a natureza era perder-se, era esquecer de onde se vem. Para esses povos, o sentido da existência não estava em descobrir o eu, mas em preservar o equilíbrio que o sustentava. Quando o elo com a natureza se quebrava,
quebrava-se também o espelho onde o espírito reconhecia a si mesmo. Com o iluminismo, o olhar humano voltou-se para dentro, mas agora, armado pela razão. O indivíduo passou a se ver como o centro da experiência, aquele que observa, sente e cria o próprio destino. O mundo deixou de ser apenas o reflexo de uma ordem misteriosa e passou a ser uma obra aberta à interpretação humana. A liberdade tornou-se essência. Cada pessoa podia pensar, questionar, duvidar. Mas essa conquista também trouxe um novo vazio. Se antes o eu fazia parte de um todo vivo, agora estava sozinho diante da própria consciência. A dúvida tornou-se o ponto de partida. E pensar passou a ser a prova de existir. A partir daí, o eu deixou de ser apenas espiritual e tornou-se racional, autônomo e inquieto, sempre em busca de sentido. E ao iluminar o mundo com a razão, o homem começou a perceber a própria complexidade. Cada escolha, cada dúvida, cada gesto mostrava que o eu não é simples, nem absoluto. A liberdade se revelava, ao mesmo tempo, promessa e desafio. Existir significava criar sentido, mesmo diante da incerteza. O tempo acelerou, e o homem aprendeu a mover o mundo com as próprias mãos. Mas, quanto mais dominava as coisas, mais se afastava de si. O fazer tornou-se um fim em si mesmo, e o silêncio, um luxo que poucos podiam permitir. A vida começou a ser medida pelo que se produz, não pelo que se sente. O progresso ergueu pontes e cidades, mas também muros invisíveis dentro de cada um. A razão, que um dia prometeu libertar, passou a ordenar, calcular, exigir. O eu se viu cercado por ruídos, compromissos e metas, e no meio de tanto movimento, nasceu um vazio. Um cansaço que não vem do corpo, mas do excesso de lucidez. Sob as luzes da razão, o sentido se desfez em sombras. E quando tudo parecia explicado, algo em nós continuava sem resposta. Foi então que o homem percebeu: o mistério não estava fora, mas dentro. O verdadeiro caminho já não era o das máquinas, mas o do retorno a si. O eu não é algo a controlar, mas um território profundo e em movimento. Entre o que lembramos e o que esquecemos, entre o que queremos e o que tememos. Nem tudo o que somos é visível. Há forças que sussurram sob a consciência, moldando gestos, escolhas e silêncios. O eu começou a se reconhecer nas próprias contradições. A razão, anti-soberana, aprendeu a ouvir o indizível. Compreender-se passou a ser unir o que se separou. Luz e sombra, desejo e medo, verdade e ilusão. Ser inteiro tornou-se mais importante que ser perfeito. E assim, o homem descobriu que compreender o eu é aceitar suas facetas, confrontar medos e abraçar aquilo que o torna único. O eu vive hoje em constante tensão. Entre o que sentimos, o que pensamos e o que mostramos ao mundo, muitas vezes nos perdemos de nós mesmos. Existe um chamado a existir diante de si próprio, e a consciência desse encontro nem sempre é fácil. No cotidiano, cada gesto, cada escolha, cada interação revela partes do que somos. Mas essas partes nem sempre se conectam. O eu se espalha, dividido entre demandas externas, expectativas alheias e hábitos que nos afastam da própria atenção. Conhecer-se exige coragem, enfrentar aquilo que tentamos ignorar, sem a proteção das máscaras e ilusões. A tecnologia e as redes sociais intensificam essa dispersão. Elas nos permitem estar em muitos lugares ao mesmo tempo,
compartilhar diferentes versões de nós mesmos. Mas ao mesmo tempo nos desviam do momento mais importante, o encontro com o próprio eu. Não é o aparelho que nos afasta. Somos nós, que por vezes, preferimos a distração à intimidade conosco. E ainda assim, mesmo nesse movimento, o eu existe, presente em cada instante de atenção silenciosa, em cada respiração consciente. Perceber-se, hoje exige reconhecer essas divisões, acolher cada fragmento, e entender que ser inteiro não significa perfeição, mas consciência de si mesmo. O eu contemporâneo é múltiplo, disperso, mas vivo. Entre o íntimo e o mundo, ele precisa se notar, sentir e habitar a própria experiência, antes que a dispersão dissolva a própria essência. O eu nunca é fixo. Ele se revela entre o que herdamos, o que escolhemos e o que nos escapa. Cada experiência nos convida a olhar para dentro, a perceber a própria presença e a compreender o mundo através de nós mesmos. Somos chamados a existir plenamente, a assumir a responsabilidade pelas escolhas, e a encarar quem somos, sem nos iludir com máscaras ou expectativas alheias. A liberdade nasce da coragem de enfrentar nossas contradições e de criar significado, mesmo diante da incerteza. O eu é feito de tensões, desejos e forças internas, que muitas vezes parecem conflitantes. É nesse movimento, nessa dança de luz e sombra, que nos tornamos inteiros, não por perfeição, mas por autenticidade. Cada gesto, cada escolha, cada silêncio é uma afirmação de quem nos tornamos e do caminho que decidimos trilhar. O eu está sempre em construção, feito de encontros, decisões e renovações contínuas. Aceitar essa condição é descobrir que a maior sabedoria não está em se completar, mas em afirmar a própria vida, abraçando o que somos e o que podemos vir a nos tornar.